Nem todos os relacionamentos serão eternos, mas quando falamos em filhos, as relações precisam se resolver a fim de que os filhos não sejam prejudicados. Eu sou Juliana, empresária, mãe de 3 e apresentadora do Podcolo. E hoje recebemos no nosso colo um debate importantíssimo sobre direitos e deveres que permeiam o fim de um relacionamento e o início de uma nova jornada. Para essa conversa, recebemos Roberta Souza, mãe de Davi, advogada de família, especialista em conflitos familiares e infância, sócia do escritório Souza Abage, Advocacia, especializada, cofundadora do Familiare, mediadora, presidente da Comissão da Mulher Advogada e conselheira estadual da OAB-PE. Eu sou Marta Azim, psicóloga, mãe, avó e apresentadora do Podcolo. Gostaria de agradecer a você, Roberta, pela sua presença e a oportunidade de trocar com você e já te mandar a nossa primeira questão, que seria: quais são os impactos mais comuns no divórcio na vida emocional da criança? Então, eu quero agradecer a vocês duas, ao podcast. Estou super emocionada. Começar falando que sou mãe do Davi é realmente algo que me transforma, e eu acho que tem tudo a ver com o trabalho, né, como advogada de família que eu realizo, porque essa conexão em poder olhar para essa maternidade e para poder ajudar outras famílias, né, tanto homens quanto mulheres, pais e mães. Acho que é melhor a gente usar assim essa terminologia. É sempre muito engrandecedora. Então, para mim é um debate riquíssimo, porque divórcios também são recomeços, né? Fins também são novos inícios, e principalmente quando o olhar é para essa criança, para quem é fruto, né, desse relacionamento, e ninguém vai deixar de ser pai e mãe. Eu sempre digo isso como advogada de família: se tem filho envolvido, é muito importante que essa relação, mesmo que se finde como casal, seja vista sobre a ótica do serei eternamente pai e mãe de fulano, né? Então, Claro, isso é muito claro. importante. Então, voltando para a primeira pergunta, quais são os impactos emocionais, né, de um divórcio dentro dessa conjuntura familiar para essa criança? Todo divórcio causa insegurança, né? Medo e insegurança. Para o adulto... Toda mudança, né? Toda mudança, exatamente. Mesmo que quando está tudo favorável, tudo tranquilo e tudo favorável, né? Como a gente brinca. Mas é muito importante porque é um novo, é uma nova fase, é um início, e todo início, toda mudança causa muita transformação, muita insegurança e muito medo. Então, quando os adultos não conseguem perceber que a criança também sente isso, né, que esse reflexo, a depender das emoções, né, do casal, do ex-casal, e de todo o processo, né, de toda a demanda judicial, que isso reflete na criança, isso fica muito mais complexo, né? Então, o desafio é ainda maior, porque Claro. Essa criança, ela precisa ser vista, ela deve ser vista como prioridade, como parte do que está acontecendo. Então, a insegurança, o medo, a mudança de condição mesmo, Rotina. de status, né, de rotina. Então, são muitas mudanças, né, muitas caixinhas que quem está conduzindo esse divórcio, as pessoas que estão envolvidas. Então, tem Ministério Público, porque quando tem criança envolvida, tem muita coisa no judiciário que aparece. O MP, por exemplo, o Ministério Público é uma dessas instituições, né, um desses braços que traz esse olhar para essa proteção. E é sempre sobre o olhar de proteção. Porque é claro que essa criança ou esse adolescente, porque são fases distintas também. Diferentes, É mais vulnerável. Exatamente. Eles vão ter as inseguranças, a mudança de padrão de vida, os medos, as decisões, o amadurecimento, né? Então, tudo isso é muito importante quando a gente fala sobre um divórcio. Ele não tem que deixar de acontecer por isso, porque eu acho que pior do que passar por tudo isso é ver um conflito em casa, né? Ver uma mãe violentada, um pai também Insatisfeito, infeliz. A infelicidade, de uma maneira geral, isso. né? Porque pode até ser que não haja, né, um embate direto, né? Mas a pessoa está infeliz naquele relacionamento, né? Levando consigo marcas de
as sensações de estar deixando de viver outras coisas que poderia estar vivendo, né? E isso gera, né, um semblante, gera sentimentos negativos que com certeza a criança consegue perceber. Com certeza. Então, assim, E eu acredito que nenhum filho gostaria de ter o legado de ter o pai ou a mãe passado anos infelizes por abrir mão de lutar para ser feliz por conta dele, né? Porque é um legado que a gente não quer ter, não é verdade? Ao mesmo tempo, eu penso assim, eu já tive um caso de uma pessoa que eu admirei muito, ele trouxe para mim que ele disse que não estava mais bem, mas como os filhos eram muito novos, ele disse, eu tinha tempo, eu esperei um pouco mais, estruturei, cuidei de meus filhos para que eles tivessem mais autonomia, mais segurança, e aí conduzi de forma mais tranquila e tive menos dificuldade de enfrentar. E eu achei assim tão sensato quando a pessoa lança a mão, né, dessa maturidade, né? Porque não tem que ser para ontem, a não ser uma situação insustentável, né? Mas algumas você pode esperar um pouco mais, né? Quando não dá, com certeza, né, Roberta? Porque tem situações que devem chegar para você que são assim inadiáveis, né? Não, e tem isso também. Alguns, lá no escritório, por exemplo, a gente percebe o tempo da pessoa. Não dá para você forçar um divórcio. Não dá. Não. E eu acho muito bonito quando você tem essa percepção de que vai chegar, mas tá criando casca, tá precisando entender qual é o melhor momento. Né? Claro que inadiável e inaceitável casos de violência. Claro, né? Eu nunca vou chegar para uma situação, para uma mulher ou para um caso de uma violência contra uma criança ou qualquer situação dessa e falar, não, deixa para lá, vai aguentando. Não, isso não existe. É que eu acho que isso aí já se enquadra, já descaracteriza o relacionamento, Exatamente. né? Já passa a ser um outro tipo de situação, né? Exatamente. Mas você sabe uma coisa engraçada, e até falando um pouco sobre esse contexto, eu sou filha de pais separados. E os meus pais separaram quando eu tinha 16 anos. Fase crítica. Eu não era uma criança, né? O meu irmão era. Eu era uma adolescente. E eu, claro, tive a percepção muito clara do que estava acontecendo. Terapeuticamente, tratei muito isso, porque eu já estava ali, né, iniciando namoro, já estava, né, quase indo para a faculdade. Tinha tudo isso, então eu senti muito a separação, como se minha mãe estivesse dentro de mim, mais intensamente. Mas eu nunca percebi que os meus pais estavam em crise, porque o relacionamento, ao meu ver, assim, me causou um grande espanto a separação, porque eles se davam muito bem. Hoje, trabalhando com isso, e a separação dos meus pais já chegou lá no escritório, eu já tive a oportunidade, quando você trabalha com conflito familiar, e viver um conflito familiar, eu morria de medo que esse dia acontecesse. Mas aconteceu há um ano, vai fazer um ano, em dezembro do ano passado, e eu, de forma muito madura, vi exatamente a separação dos meus pais acontecendo. Na minha frente, fazendo uma consulta, eu respirava, eu olhava, eu pensava. E aí eu acho que o bacana de trabalhar com isso e gostar de trabalhar com isso é você não olhar o problema, é você olhar as pessoas. A gente estava até conversando sobre isso. É você olhar para as pessoas, para aquelas histórias, porque aquela história também pode ser sua história. Claro, né? Verdade. Claro. E foi uma separação linda, Isso na vida, né? Isso. Eles se separaram, chegaram, foi um consenso, mas eu não sei se seria, se não fosse lá no escritório, eu confesso. Eu não fiz, né? Quando tem conflito de emoções, como a gente chama lá no escritório, a gente acaba passando para outra pessoa do time, mas o time brilhantemente assumiu. E eu pude ficar no deleite de ver a coisa acontecer. E eu ressignifiquei muita coisa. E relaborando o seu processo, né? Ressignifiquei muita coisa. E foi muito legal. Em março, foi dezembro, não chegou a 6 meses. Eles já estavam separados, super bem. A filha, né? A Roberta, no caso deles, também estava super bem. E hoje é um recomeço lindo. Ambos tocaram a vida. Que seria o ideal em todas as situações, né? A gente já falou sobre o aspecto, pelo olhar mais emocional da separação, das recomposições familiares, né? Aqui no episódio anterior, buscando, né, mais sentimentos, né? E esse episódio é mais para falar sobre prática, sobre situações reais, né? E a gente falou sobre isso, né, Martinha? Que a gente é a favor do divórcio, né? De que as pessoas busquem a sua felicidade. Mas a gente não pode
faltar com a responsabilidade de ter um filho. Exato. Então, a gente precisa analisar outros aspectos que surgem, né? E não só no divórcio, né? Nas diversas decisões que você toma após ter um filho. Então, assim, que essa situação, infelizmente, não é o mais comum. Não é. Não é mais o mais... Deveria, O mas mais não é. comum é com conflito, Exatamente. né, Roberta? Infelizmente. E a gente vê as crianças sofrerem, de Isso. fato, né? Inúmeros problemas que surgem, né? A partir daí. E a gente, de fato, a gente gostaria que... o que é que você diria, né? Quais são as recomendações para que haja ali um bem-estar em prol dessa criança, né? Primeiro, eu acho que é recepcionar a história, né? Entender, né, qual é esse momento, qual é a situação daquele casal que está se desfazendo, para a partir daí começar a tomar o processo de tomada de decisão, né? Sim. Veja, sofrer todos sofrem. Claro. Todos sofrem. Eu acho que é o olhar de prioridade. Né? Nós tratamos lá no escritório como o olhar de prioridade. E nem sempre em um divórcio o olhar de prioridade dos pais, às vezes acontece com a mãe, às vezes acontece com o pai, às vezes acontece com as outras pessoas que estão dentro dessas relações, os familiares, enfim, às vezes tem uma terceira pessoa envolvida, não é a prioridade. A criança, ela, por ser menor, por ela não ter tanta autonomia, né, a depender de como é o contexto familiar. Não tem tanto voz, né, não naquela tem dinâmica. voz, as pessoas pensarem, falarem por ela, né? Ela passa, em muitos casos, a não ser a prioridade. E é importante falar que quando você tem um menor envolvido, o pai ou a mãe, alguém tem que representar essa criança, juridicamente falando, né? Então, ela não pode entrar a pessoa principal, ela é a parte principal, os direitos dela precisam ser muito bem Cuidados. Os direitos dela estão sendo debatidos ali, né? Existe lei específica, existe, né, toda uma instituição que vai olhar para isso, mas tem sempre um contra o outro. Juridicamente falando, isso dá uma travada, porque se é uma mãe que está pedindo uma pensão, vou trazer aqui para o mais comum, né? Para além do divórcio, é o nome dela, junto com o nome da criança, que vai configurar como réu ou como autor. Entendi. Então tem sempre um caladinho com o outro. E aí é difícil, às vezes, emocionalmente falando, separar. A gente tem lá no escritório sempre essa lembrança, você está representando fulano, seu filho, sua filha, mas o pedido de alimentos é para. Porque alimentos, quando a pessoa pede uma pensão, não pede, pode pedir, a mulher pode pedir, o homem pode pedir para si. Mas 90% dos casos é para a criança. É para a criança. Né? Eu já até ouvi. E aí, essa confusão... Que é um direito da criança, né? É um direito da criança, Eu até já ouvi, né? A gente até conversa muito sobre isso e às vezes até a mãe faz, eu não preciso, vou abrir mão. Só que assim, eu não preciso, vou abrir mão... Exato, não pode. Não pode. Não pode, não deve. Porque não é um direito seu, né? Então, assim, talvez lá na frente isso reverbere, né? Talvez a sua situação mude, né, com o tempo. Ou talvez você possa assegurar algo com aquele valor que está ali sobressalente, que garanta, né, uma educação de melhor qualidade, enfim, né? N questões que é um direito da criança, né? É um direito do adolescente, né? Então, existe essa orientação de que aquele direito está sendo Tem que ser preservado. pleiteado para... Totalmente. E isso é algo que os advogados, as advogadas, especialistas precisam trazer à memória de quem está vivendo aquele conflito. Porque é muito fácil se perder. Porque o nome da criança está ali, mas está junto com o pai ou junto com a mãe. É um entrelaçado muito grande, Muito né? grande. E aí é difícil você separar para poder, né, E às abrir essas vezes- caixinhas. E às vezes no processo, quando um que está sendo deixado está mais fragilizado, às vezes até intencionalmente ou não, barganha, não, eu vou abrir mão, não quero conflito. Só que não é sobre você, né? Isso. É sobre aquela criança que amanhã vai ser prejudicada por uma fragilidade sua, né? Exato. E, aí- eventualmente você pode até ser Pois culpada ou se culpado sentir por mal ter aberto depois, mão, né? por ter faltado. Então, sempre que me chega, eu oriento, eu digo, olha, você não é a pessoa que está com a cabeça para decidir
decidir isso. Converse com o advogado. Perfeito. Porque a neutralidade tem que existir nessa hora, não é verdade? Tem que olhar para as então, pessoas que assim, se eu estou atingida por algo, eu não estou emocionalmente tranquila. Então, eu não tenho neutralidade para tomar a decisão pelo outro, pela criança. Sim. Né? E até por você mesmo, às vezes você não tem. Precisa do terapeuta, do advogado que diz, olha, você pensou nisso, pensou naquilo, Exato. não é verdade? Acontece, Roberta, naquele momento ali, né, pós-decisão, né, decidimos nos divorciar. Acontece da pessoa estar tão fragilizada, né, de uma das partes estar tão fragilizada que dá uma pausa no processo para que ela consiga se recompor, ou ele consiga se recompor, ou o rito é correr mesmo e as decisões serem tomadas enquanto essa pessoa se recompõe. Maravilhosa essa pergunta. Porque o próprio judiciário já dá essa pausa. Já, você não faz nada correndo. O tempo dele não é o tempo da vida. Não é o tempo da É vida. verdade. Então, ele entra em recesso, Entendi. ele dá uma parada. Ele Talvez tenhamos tem muitas encontrado. demandas. Escuta as partes, né? Então, assim, tem muitos ritos. Então, o próprio tempo do processo já não é o tempo da vida. Entendi. Né? Por isso é que é importante ficar tão juntinho e tão coladinho com o caminhar do cliente durante um processo de divórcio, porque ele não é do dia para a noite. Mesmo em consenso, quando tem criança, Leva precisa tempo. ir para o MP. O MP precisa se posicionar, mesmo que seja um acordo, e um Sei. belíssimo acordo, mesmo que Entendi. não haja briga, Entendi. como no popular se traz, né? Então, esse tempo, ainda assim, tem o rito, né? O rito processual. E aí, durante todo esse percurso, as coisas vão acontecendo num ritmo muito mais lento do que o ritmo da vida, do que o ritmo daquela criança. Até esperado pelo casal, né? Que quer resolver logo o conflito, se Exatamente. livrar. Então, tem muita gente... Virar a página, né? É, E virar aí, a página. mas quando você faz um acordo muito bem feito, com plano de parentalidade, quero falar sobre isso, quando você assina e dá entrada, vou trazer, não termos jurídicos para não, né, ser mais difícil, ali já está valendo. Então, é um acordo Entendi. que eles já tem força. Vai ser de homologado lei. posteriormente? Exatamente. Pode demorar a homologação, às vezes tem juiz na vara, às vezes não tem, às vezes trava, ordem cronológica, enfim. Né? Entendi. Então, antes de vir para cá, eu fui para o fórum. Então, assim, é difícil explicar pro cliente que a coisa demora mesmo, porque às vezes, né, o tempo da vara, tem muitos processos, são muitas demandas. Mas, ainda assim, nesse período, muita coisa pode acontecer. A pessoa pode começar com um litígio, né, com uma briga enorme, e aí, no curso do processo, fazer um acordo. Ou o contrário. Acontece, e é possível, o direito de família permite isso. Claro. O contrário pode acontecer também, é mais raro, quando o acordo é muito bem feito, é mais raro, né? Eu acho que eu conto na mão, assim, quantos aconteceram de começar com um acordo e depois virar uma briga gigantesca. Existe, claro, mas é muito raro. Mas muita gente não aguenta o tempo do judiciário. Não aguenta. Principalmente quando tem filho envolvido. Principalmente. Porque são muitas decisões. A demanda da criança é muito urgente, né? Para a mãe e para o pai, né? Muito, exatamente. Então, voltando para aquela pergunta, né, que você me fez, o que fazer para proteger a criança? Não deixar que ela tome partido. Não deixar, mesmo ela sendo parte, não deixar que no curso desse processo ela faça o que o juiz deveria fazer, né? Ela tenha que escolher, ela tenha que sofrer, ser a comunicação entre os pais. Que é muito usado isso, muito usado, né? muito. Então, assim, isso é muito importante, ter esse olhar de, olha, nós sempre trazemos isso, pode demorar. Se demorar, né, vai demorar, mas nós estaremos aqui com você. Então, para mediar. Para tudo, para mediar quando necessário, para tomar as decisões quando necessárias, para trazer segurança jurídica. Quando você está dentro de um processo de divórcio, tudo dá medo tudo. O que você fazia antes com muita segurança passa a ser uma coisa Já assim, repensa, né? enorme. Meu Deus, se eu fizer isso, Uma será viagem que já isso pode será que eu configurar posso pedir, algo? será que eu posso pedir, será que eu posso postar, será que eu posso falar, e se eu fizer? E é tudo que natural. você fizer pode ser usado contra você, pode né? mesmo. Pode, o pior que pode. Mesmo. Entendi. Vai depender do que da bala do outro lado, Pois é, pode. pode. Então, o papel, quando você tem um acompanhamento jurídico, para além de escrever a peça,
para além de ir lá fazer audiência, despachar e todo esse rito. Quando pessoas estão sendo visualizadas, né, Pessoas Roberta? estão sendo visualizadas, exatamente. Você tem uma proteção e um acolhimento e um norteamento muito seguro. E aí, pais e mães emocionalmente tranquilos, estáveis, ou pelo menos tentando ficar, o reflexo é nas crianças por completo. Com certeza. É impressionante. E essa é a nossa maior alegria, com toda certeza. É quando você vê que está fazendo o trabalho como você acredita, né? Exato. Essa resposta da criança, Quando né? você está curando pai e mãe, né, ou está ajudando aquele contexto, e aí você consegue ver a criança mais protegida dentro desse Porque, conflito. assim, o processo de divórcio, ele é um grande resolver de questões, né? Questões que eu tinha ali, que eu não quero mais ter, que eu não quero mais carregar, que eu não quero mais ficar. Mas a criança em si, ela tem que ficar protegida, né? Ela é um outro departamento, se assim a gente pode chamar, né? Então, assim, a gente até já trouxe aqui que a criança, né? E quem cuida da criança, né? Quando a gente tem uma criança, a gente cuida do futuro mesmo, né? Essa criança, o que é que a gente entrega para essa criança que ela vai levar consigo o resto da vida e na próxima geração isso vai vir à tona. Então, assim, quando a gente consegue mediar esse conflito aqui para que ela se sinta segura, não, aconteceu, é traumático, né? Porque é uma mudança muito grande, mas ela se sentiu segura, ela se sentiu resguardada, ela se sentiu protegida, ela se sentiu escutada, né? Então, assim, isso vai dar uma base para que ela consiga seguir Lidar bem melhor com a situação, né? e desenrolar aquela situação de uma forma muito mais fluida, muito mais suave, né? Muito mais leve, né? Isso em todos os aspectos, mas assim, olhando por esse viés, né, do divórcio, se os pais tentam se cuidar, né? E se de fato é para o bem, né, dos dois, que eles fiquem bem, né? Isso. E não podemos esquecer esse braço, né, que estará sempre ali. Isso. Agora, uma curiosidade que eu tenho é que, assim, às vezes a separação acontece e um vai embora, né? Como é que a justiça... Porque eu fico pensando na criança, né? Ela não... Tem que ficar com alguém. Vai embora para outra cidade ou muda de desaparece? estado, vai embora. Às vezes acontece, a Sim. pessoa se separa e vai embora e a criança fica lá. Como é que a justiça conduz isso para evitar que a criança seja menos impactada? Tem como, Roberta? Tem. Isso é um grande mito. Direito de família, questões relacionadas a conflito familiar, tem muitos mitos, né? Porque direito de família é mundo desde que é mundo, né? Então, e é muito reflexo da sociedade. Falava sobre isso, inclusive, semana passada. Mas respondendo a sua pergunta, existe uma diferença entre guarda e convivência. Eu acho que essa é a maior diferença e é a maior dúvida de todo mundo. Popularmente, as pessoas falam, guarda é o tempo que a criança fica com você. E não é. Isso é convivência. Guarda está relacionado a poder parental. Então, é mãe tendo poder parental e pai tendo poder parental. Sim. Então, pode ser que a justiça permita, e na grande maioria, principalmente depois da pandemia, né, e das diversas mudanças que houveram na sociedade, que pai e mãe continuem gerindo a vida do filho ou da filha, mesmo que em estados, cidades, países distintos. Não tem problema. Qual é a base disso? Comunicação, respeito e planejamento. Tendo isso, não tem nenhum problema do pai morar longe, a mãe, né, em outro país. Ontem eu estava falando com um que tem 4 filhos, o pai mora aqui no Brasil, a mãe está em Londres e, né, o que acontece nesses casos? A gente precisa olhar se para a criança, se para a dinâmica da vida da criança, esses pais conseguem sustentar essa situação de decidir, conversar, falar, não prejudicar o que é direito da criança. Exatamente, né? Ser pai e mãe mesmo morando fora. Aí tudo bem, guarda, isso é guarda. Convivência é o tempo que a criança passa com cada um. Entendi. E aí conviver é diferente de mandar ou desmandar. Entendi. Quando a gente fala sobre né? Eu nunca tinha pensado nesse viés. Quando a gente fala sobre convivência, a gente inclusive estende para outras pessoas. Porque a gente sabe que precisa, né, de rede de apoio. Ampla. Então, exatamente. Então, num plano de convivência, num plano de parentalidade, por exemplo, que tem a ver com convivência, são as regras. É o tempo. É o feriado alternado.
É o final de semana alternado. Natal, Ano É o Novo. Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário da criança, Natal, Ano Novo. Quem pega na escola, quem libera, tudo isso. Quem leva para o médico. Quando vou tratar de algo... É o dia a dia. E aí é mais difícil assim, né, manter uma convivência de fato mais ativa quando um está longe. Mas aí hoje nós temos, e podemos colocar no plano de parentalidade, uma convivência virtual, programar as viagens e esses encontros, conviver com a família do pai ou com a família da mãe que está longe. E tá longe. É super importante isso. Super importante Vínculos, né? porque Perfeito. os vínculos, Exato. exatamente. Manutenção dos vínculos. Manutenção de vínculo, exatamente. Convivência é sobre manutenção Isso de tudo vínculo. pode ser definido, Roberta. Deve. No plano de parentalidade, Deve. Importantíssimo. Não Não necessariamente, sabia. nem toda advogada, infelizmente, nem toda advogada faz plano de parentalidade. Mas para mim, como especialista, eu acho que é a cereja do bolo. E aí, quando Ambos você... irão ler aquele plano Exatamente. e concordar. Sugerir. E não pode ser uma coisa bobinha, rasa e breve. Precisa ter substância. Precisa Sei. ter... Ver que é passível de cumprimento, Isso, né? e mais do que isso, você precisa pensar nas diversas fases que a criança e o adolescente vai ter. Então, Sim. o ECA, eu sempre digo que o ECA não é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente à toa, porque uma criança tem fase, tem demandas tem específicas de um adolescente. O adolescente tem outra. Essa transição, inclusive, são os divórcios mais difíceis, assim, né? Os planos de parentalidade mais difíceis, porque Esse nem é plano de criança, parentalidade, ele já prevê o futuro, tudo. é isso? O ideal é que ele olhe, que ele seja um retrato do presente e que... Projetando pro Exatamente. futuro. E que o advogado, as partes, né? O pai, mãe, enfim, Consigam consiga pensar, olhar. projetar Exatamente. o futuro. Exatamente. Porque eu vou contar um segredo, assim, quase todo mundo tem o mesmo problema quando se divorcia. Então, é possível você entender que, claro, precisa de muita escuta ativa, de muita estratégia, de uma percepção especialista sobre, né, presente e futuro. Algumas coisas do passado influenciam nisso. Então, tem uma cláusula no nosso plano de parentalidade que eu acho maravilhoso, que eu acho que é super raro, inclusive, que é sobre padrasto e madrasta. Ui, como Já assim? prevê. Esclarece aí pra gente. Porque é muito Já prevê, já mesmo que prevê. não haja. Nosso prevê. assunto anterior, Entendi. né? Já Muito prevê. bom, muito bom. Já prevê por quê? Porque aquela pessoa, 90% dos casos, Tendem a aquele vir a ter. casal Recomposição vai ter familiar. Composição familiar, exatamente. E aí a gente precisa trazer como um aviso que essas pessoas são rede de apoio, não são pai e mãe. Entende? Importantíssimo. E isso tem a ver com o Dia das Mães da escola. Veja, se tudo fluir e a pessoa quiser ter duas mães, né? Sem ter problema. uma madrasta como se mãe fosse e tudo bem. E a mãe não se importar, tá tudo certo, é soma. Mas se aquilo vira um problema, precisa estar previsto. Entendi. é muito legal. Maravilhoso. Tem Pois uma é. amiga que ela, de fato, somou, né? Então, ela tem hoje duas mães, dois pais e agregou os primos de ambas as famílias e foi um somatório, um grande somatório. Mas eu imagino que não seja Nem o sempre comum, é assim, né? não é o Não. que normalmente acontece, porque existem conflitos ali que, né, que E eu vou te dizer precisam uma ser coisa, resolvidos. Que é legal. Vários. Eu poderia falar de vários casos aqui, mas já sabendo sobre isso, às vezes é difícil falar, né? Porque fica parecendo que é recalque. Eu não quero falar sobre o novo relacionamento dele. Mesmo, né, que tem ali alguma coisa guardada e tudo bem. Aí quando a pessoa está lendo o plano de parentalidade ou se depara com aquilo proposto por um advogado, dá margem para falar sobre isso. Sim, você abre o espaço, Abre né? o espaço. Entendi. Você incita Poxa, a E coisa às vezes vindo. uma coisa que não era claramente uma situação vira. Aí a gente diz, mas me fala mais como é isso. Por quê? Porque é óbvio que é importante saber como é que essa criança é tratada por essa pessoa na casa do outro. Sim, Claro, com certeza. Claro. E eu acho que é o medo de quase todo mundo que se separa. Se a pessoa, principalmente as mulheres, se a Você vai pessoa cuidar do seu vai filho cuidar, com o seu como vai olhar. cuidar, o que vai permitir. Porque a convivência pode Pois ser algo é. obrigatório, né, Roberta, né? Vai conviver na casa do pai. Isso. E o pai, ou até A o mãe, inverso isso. também, vai ter agora um novo parceiro, parceira, e meu filho tá indo pra lá, né? Exposto, né? A depender da idade, Não, um bebê não fala, né? E aí, quem é essa pessoa? Isso. Os cuidados, a depender da idade, precisam ser muito bem feitos, né? Assim, muito verdade. bem previstos.
Mas aquela criança vai ter 2 anos, e depois vai ter 4, e vai para a escola. E vai vir primeira comunhão, aniversário de 15 Exatamente, anos, exatamente. e aí quem vai, quem não vai, quem entra, quem não entra. Exatamente. Então a gente precisa prever que o melhor interesse. Porque, veja, imagine você numa formatura de ABC. A criança já está super insegura. Né? Já é um momento de ruptura, de mudança, de transição. Os eventos escolares, de um modo geral, já causam E aí os adultos brigando, a criança não está sendo vista naquele momento, verdade. né? Então, assim, quando tem medida protetiva, por exemplo, quem vai? Imagina você perder uma primeira Eucaristia. Imagina você perder Dia das Mães e Dia dos Pais, ok, tá tudo tranquilo. Mas sei lá, uma festa onde a pessoa vai se apresentar, e aí tem uma medida protetiva. Entre o pai e a mãe. Entre o pai e a mãe, ou 2 mães, porque também pode ter, né? Medida protetiva entre 2 mães. Mas existe uma medida protetiva, um impedimento, né? E aí? O tempo não volta. Verdade, o tempo não volta. Então, quem está cuidando desse divórcio, né? Desse novo momento... Precisa ter uma sensibilidade. Precisa ter uma para trazer uma isso... racionalidade e uma trazer isso de uma percepção. forma muito amarrada, né? E muito Exatamente. tranquila, visando atender a criança. Sempre né? dá? Não. Geralmente o judiciário faz um plano de parentalidade extenso assim? Não. Mas é papel do advogado e da advogada sempre tentar colocar. Entendi. Porque senão a pessoa se divorcia, aí é assim, final de semana alternado, aniversário da criança um ano com o outro. Mas qual é o ano que começa? E é com um e é com outro a partir de que horário? Né? Quais são os vácuos que ficam? Outra coisa, às vezes, Quem é uma que responde? oportunidade que surge e que seria boa para a criança, que não estava prevista, aí você vai privar a criança porque não estava previsto que você naquele dia estaria com ela. Não pode ser né? também Então, algo rígido, né? Assim, não é né? verdade. Tem que pensar no bem da criança. Seria ótimo se não fosse algo rígido, né? Porque às vezes, sei lá, é o final de semana do pai e a mãe tem um evento que para ela é muito importante, né? Sei lá, um tio de fora que tá aqui e trouxe os primos, mas é o final de semana do pai. E aí, ali, aquele momento não vai voltar, né? Então, seria muito importante se fosse algo flexível, mas eu acho que aí entra o bom senso, né? E os acordos entre... E entra o tempo também, sabe, Ju? Não é... Veja, um plano de parentalidade, uma configuração de guarda e convivência, ela é mutável. E o direito de família prevê isso, né? Você Alterações. pode revisar desde que haja um fato novo relevante. Claro. Tá? Então não é, ai meu Deus do céu, vou querer qualquer coisa, porque o Ministério Público também vai ver. Demanda, tudo é tempo, né? Volta e o pro juiz, rito. Volta. Então não dá para fazer qualquer mudança a qualquer tempo, não. O que são grandes eventos? Às vezes a pessoa se muda, às vezes a pessoa fica desempregada, às vezes a pessoa tem um outro filho. Eu tenho muitas histórias, são mais de 300 histórias. Então, assim, tem gente que começou com a mãe casou de novo, estava morando lá de referência, né? Estava morando com a mãe, etc, coisa e tal, a mãe precisou se mudar, e aí casou de novo e teve outro filho, e aí o melhor para a mãe e para a criança é que essa convivência, esse lar de referência passasse a ser com o pai. Estuda se a criança quer, se é o melhor, se tem briga, aí depois tem muito diálogo, acontece, tá? Mas precisa ter uma previsibilidade. Não dá para ser frouxo. Frouxo não dá para ser. Então, a função dessa formalização, dessa regulamentação e desse plano parental, ele serve justamente para isso. Na briga, na divergência, é isso daqui. Tem um e aí, parâmetro. independente. Entendi. Mas já que vai ser assim, será que não dá para vocês conversarem? Entendi. Para ver se fica Havendo realmente conversa melhor? Sim, e havendo sim. o interesse de ambas as partes não de tem fazer problema. diferente, Não tem problema. havendo esse acordo, e precisa formalizar de alguma forma que houve esse acordo. Veja, é bom deixar a margem, seja por um e-mail ou... Entendi. Porque... Algum Pra não- registro, né? Não haver um isso. questionamento posterior. Para depois isso não virar contra a pessoa. A gente sempre orienta. Entendi. Né? Mas eu acho que essas flexibilidades até vão moldando nossa, é possível. Né? É possível fazer assim. Eu achei que era impossível essa pessoa cedeu, que legal. Mas é porque também tem gente que você dá o dedo, que é a mão. Lógico. Aí se perde. Verdade. Aí a gente volta Por isso que pro, precisa olha, estar amarrado, Exatamente. né? Tá amarrado. Volta pro...
comum vocês, assim, na sua realidade, precisar, assim, sugerir um acompanhamento com psicoterapia para as crianças, para a família? Sempre. Eles aceitam, porque as pessoas costumam resistir muito, né, a buscar ajuda, né? Melhor que fosse até prévia, mas nunca é. Resistem, mas isso faz toda a diferença. Existe um mito, um dos mitos, né, que advogado de família é psicólogo. E algumas colegas detestam isso. Eu amo e acho que é o melhor dos mundos. Porque, de verdade, você olhar para... Se ser psicólogo ter uma escutativa, cuidar das pessoas, olhar para as emoções e prever o melhor interesse, né, daquela família, tô super querendo ser psicóloga. E acho maravilhoso. E é necessário E é também muito necessário. nesse momento, né? Para algumas pessoas, infelizmente, isso vira Uma demanda pesada, né? não, uma prova para prejudicar outra pessoa. Então, isso também precisa ser visto, sabe? Tem que ter cuidado para não misturar, né, os interesses e os focos, né, Roberta? E muitos terapeutas, muitos psicólogos e psicólogas, por não conhecer da lei, também ficam muito inseguros de dar algum parecer. Né? Existem muitas questões jurídicas e éticas que envolvem isso. Mas eu vou dizer, eu acho que 90% dos casos, 80% dos casos lá do escritório, e não são poucos, tem uma equipe multidisciplinar. Porque aquilo ali é um divisor de águas. É uma outra pessoa olhando. E outro viés, né? Porque, por exemplo, se me chega uma demanda, eu tenho até um pouco de noção, porque são muitos anos atendendo, mas eu não conheço. Você agora está me trazendo muita coisa nova, tá entendendo? Então, assim, é diferente de você que está ali, voltada para esse foco, como para mim que estou voltada para outro foco. Por exemplo, hoje a gente busca muito entender as novas reorganizações de família, os novos configurações de hoje com a homoparentalidade, né? Então, são novas dinâmicas que a gente tem que estar atualizando e que vocês na lei também precisam, não é verdade? Um ponto que eu acho importantíssimo de ter uma equipe multidisciplinar é que acaba moldando os demais profissionais, né? Então, um olhar mais humano que o psicólogo vai ter e vai trazer esse parecer, vai acabar impactando na visão do advogado que está ali redigindo, né, esse plano, né? Então, assim, essa troca é muito rica, porque não é uma coisa reta, batida, né? São muitas vertentes que são abertas. Ambos se ajudam, né? Porque vocês mostram coisa que às vezes o psicólogo não vai ver, porque não é a realidade dele, né? A troca de experiência é muito valiosa. E eu vou te falar, assim, o momento psicossocial acontece no processo. Com certeza. Demora, porque vem a fase do psicossocial, que é o que, quando o conflito é muito grande, né, e chega nesse rito, antes de uma sentença, existe o momento do estudo psicossocial. Claro. Então, é o momento que uma assistente social, por conta do social, e um psicólogo, uma psicóloga da justiça, né, que só faz aquilo, faz isso muito bem, vai entrar para olhar para a criança, certo? E eu vou contar, assim, um segredo. Acontece muito. Às vezes é o único momento que os pais olham para o que aquela criança diz, porque é ela dizendo, são as emoções, né, sendo colocadas, e tem um estudo, tem um parecer sobre isso. Então, quando vem um estudo psicossocial, ele é um divisor de águas. Imagino. Porque emoções é flor da pele. Independente de qualquer coisa, né, como a criança está vendo aquilo. Uma fala validada, autenticada, né, por um profissional. Aí os pais acaba mudando o curso do processo? Às vezes sim. É quando se percebe um indício de alienação parental, porque tudo hoje também é alienação parental. E é muito longe do que as pessoas acham, que é falar mal de pai e mãe. Não necessariamente é alienação parental, né? E tudo hoje é isso. Precisa ser levado muito a sério, uma lei, então assim, né, tem outro contexto, mas o estudo psicossocial, ele traz uma riqueza, nem sempre acontece, mas quando acontece, o judiciário usa muito disso, né, para decidir aquilo, ele é muito rico. Quando uma criança, ou quando o pai, ou quando a mãe, porque o pai também, no estudo psicossocial, as partes são ouvidas, então tem o depoimento do pai, tem o depoimento da mãe, às vezes tem a escola,
às vezes tem uma fala com a própria psicóloga ou psicólogo da criança, a criança, às vezes um avô, uma avó, a rede de apoio, os cuidadores. Ele precisa, é como se fosse o judiciário saindo lá da caixinha dele e indo para dentro da vida dessas pessoas. É muito Importante, rico, né? muito rico. Porque é nesse momento que, independente do que um falou ou do que o outro falou, que o interesse vai para o centro. Claro. Para quem de fato Converge. importa. Claro. Exatamente. Claro. Então, se você não tiver esse cuidado, né, e começar a inventar a narrativa, ou trazer uma narrativa para não propriedade, ou, enfim, querer dar a condução errada, vai chegar um momento que o judiciário vai olhar para isso. E é um momento que demora, então muita coisa acontece. Não começa no começo com o estudo psicossocial, não. Há muita preparação, assim como para as audiências. Às vezes há uma escuta especializada, que é o juiz com os advogados e a criança em um outro lugar, com uma câmera, né, conversando. Falando. A criança sabe que o juiz e as Está partes ouvindo. estão em outro lugar. Então, assim, existem muitas formas para que aquela história, aquele conflito seja percebido. Então, quando você tem uma escola muito envolvida, participativa, né, um acompanhamento terapêutico do pai, da mãe, da criança, esse momento Contribui. é como se você fosse destrinchando isso para que quando chegue, às vezes acaba antes, nem precisa de um psicossocial, de um escuta especializado, mas acontece, é muito bom. Então, lá no escritório a gente tem um diálogo muito efetivo, muito rico, uma valorização desses profissionais muito intensa, porque faz parte do nosso trabalho. Eu fico muito contente em ouvir isso, porque assim, eu como psicóloga, assim, hoje a lei mudou muito. Quando eu comecei a atender, não existia o ECA. Olha. Né? Então isso foi um ganho incrível para as crianças. Eu cuidava já de crianças quando o ECA não existia. Isso. Eu me lembro que quando eu tive a escola, uma vez um pai chegou alcoolizado para pegar a criança e eu fui obrigada a entregar. Eu não queria entregar. Meu pai era advogado. Eu disse, eu não vou entregar não. Meu pai disse, não pode. A lei não lhe dá o direito de não entregar não. Só que não existia o ECA na época. O que é que eu fiz? Liguei para a mãe e disse, olha, eu estou entregando, mas estou avisando que ele está alcoolizado. Porque eu fiquei aflita. Eu tinha que defender a criança, né? Então, assim, o que eu fico feliz com isso hoje é porque hoje eu vejo o direito com um olhar mais cuidadoso para o lado humano do conflito. Porque há tempos atrás, né, era a lei, era o que interessa, e normalmente quem tinha um poder aquisitivo melhor tinha mais facilidade e tinha um desfecho mais favorável, né? E hoje o MP acompanhar, existe o ECA, vocês já com esse olhar mais humano, voltado para a questão existe social. Esse processo de humanização também dos agentes, né? Pois isso me deixa muito feliz, porque a gente que viu lá atrás, os danos eram muito grandes, eram muito grandes. Sim, muita coisa mudou. Eu costumo dizer que em um conflito familiar não é sobre ganhar e perder, é sobre resolver. Da melhor forma. Ninguém quer viver um conflito familiar. Se Não é bom para ninguém. Qualquer pessoa na rua e falar, você quer viver um conflito familiar? Ninguém quer. Sabe, ninguém quer viver uma doença, ninguém quer viver um conflito familiar. Mas todo mundo quer resolver, mas nem todo mundo sabe resolver. E às vezes a resolução não depende só de você. Esse é o problema de quem trabalha, de quem está vivendo um divórcio, né? Na grande maioria. Existem divórcios... ter que contar com a boa vontade também da outra parte, né? Existem divórcios que nós chamamos de queda de avião, assim, que a pessoa entrou no avião para ir para Paris e, assim, o avião caiu e a pessoa morreu, a pessoa não sabe nem o que aconteceu na vida. Do dia para a noite sua vida mudou, né? Existem divórcios que são faseados, que a pessoa vai... Vão sendo construídos, elaborados, né? Que as curas vão acontecendo. Então, é muito difícil, é algo muito delicado, né? Nem sempre você vai salvar aquela pessoa, os danos ficam para sempre, né? Às vezes, mas é importante que aquilo ali não paralise a vida dela, não destrua a vida dela. Então,
muita gente acha que é fácil separar, né? Às vezes até quer pagar pouco, ou eu vou contratar qualquer pessoa, vou chamar meu primo, eu morro de rir com isso. Vou chamar meu primo para fazer o meu divórcio. Veja, já está tudo errado. O primo tem conflito de interesses, às vezes, e aí Não vai ser a pessoa neutra para conduzir. Porque lá na frente vai ter que chamar uma outra pessoa para revisar. Porque E vai ser mais difícil, vai ser muito mais difícil, porque é uma responsabilidade. Cuidar de criança, cuidar desses vínculos, né? Cuidar de pessoas, né? É muito desafiador. Muito. Roberto, olha, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu passava o resto do dia conversando com você. Porque, assim, como foi esclarecedor para a gente e poder dividir, né? Compartilhar isso com as pessoas, eu acho tão importante. Buscar redução de danos, né? E mais sucesso no que não pode ser sucesso quando uma relação acaba, que não é, né? Olha, muito obrigada mesmo. Foi muito bom. E ver essa visão do jurídico através da sua fala. Foi assim. Obrigada, Roberta. E Valeu, estamos com as portas abertas, né? É um assunto que é colo, né, também. Isso. Você ter segurança e previsibilidade do que vai acontecer, assegurar essa criança, né? Que eu acho que o olhar tem que ser sempre voltado para o bem-estar dela. Eu acho que é fundamental. Então, a contribuição riquíssima. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu queria só, no segundo tempo, já no finalzinho do segundo tempo, só falar uma coisa que eu acho muito importante. Não poderia perder essa oportunidade, que é o poder dos relacionamentos, da comunicação nesses relacionamentos. Conversem sobre fins, conversem. Eu queria realmente que as pessoas pudessem, de verdade, falar sobre o que não está bem no relacionamento, por mais difícil que seja através de uma terapia de casal, né? Seja através da própria terapia sem ser de casal, para uma rede de apoio, porque é muito, mas muito importante que minimizar esses danos, exatamente. Tem muita gente que se separa porque não conversa. E a fala cura. Gente. A fala E reverbera na Exatamente, criança, né, nos filhos. exatamente. Sobretudo quando tem filhos, né? Que é algo Isso. que é infinito. É Isso. para sempre. E mesmo que precise preparar essa família, essa criança, sabe? Eu acho que é muito valioso. O processo por si só já vai ser muito duro e já vai ser muito longo, né? Mesmo que não estejam em um conflito. Então, o poder da comunicação, eu sei que não é algo fácil, mas é algo muito precioso. Valioso, muito é algo valioso. que, inclusive, não que eu viva conflito na minha casa, mas que eu sempre tive como base. As pessoas precisam conversar, porque casamento é contrato, né? Assim como uma empresa, assim como, enfim, diversos outros contratos. As pessoas precisam aprender a conversar. Mas filho não é, né? Mas filho não é. E essa conversa e essas decisões, elas vão ter que acontecer em um divórcio. Então, que as pessoas tenham maturidade para isso. Obrigada, Roberta. Obrigada mesmo. Obrigada.